Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um Money Minds. E hoje tenho a honra de receber pela segunda vez aqui no nosso programa o gestor Roger Werner. Com mais de 40 anos de experiência e sócio fundador da Trígono, Werner é famoso por ser um grande conhecedor de small caps. Mas não só isso. O Roger vai contar um pouquinho pra gente sobre o Parthenon. Esse fundo está completando pouco mais de 7 meses, mas com um desempenho invejável. Uma valorização de 6,18% desde o início, contra uma alta de 0,58% do Ibovespa no mesmo período. O Werner também vai falar um pouco sobre como anda o nosso mercado e o que esperar para os próximos meses. Werner, muito obrigado pela presença e eu queria que você explicasse um pouco como funciona esse fundo. Então, o fundo Parthenon, ele é uma alternativa para investidores, né, especialmente da Trígono, que já investe em small caps nos demais fundos e gostariam de ter uma alternativa de empresas maiores, mais líquidas, que seja uma forma de você reduzir teu risco, por exemplo, exposição em small caps. Eu não gosto de small caps, no momento de muita turbulência, né? Então, empresas grandes e com muita liquidez oferecem essa diversificação para quem já se investiu em small caps. E a grande, digamos, o apetite também é pelo prazo de resgate, que ele é D7, cotiza em 5 e no segundo dia, depois de cotizado, você tem o dinheiro em conta. Então, para quem não gosta de ficar exposto em 30 dias, 60 dias, também oferece essa alternativa de investimento para curto prazo. E ele também, só definindo o Parthenon, são empresas que nós chamamos de mid e large caps, empresas com valor de mercado acima de 10 bilhões. Small caps na Trígono são empresas com valor de mercado abaixo de 10 bilhões, então eles não se cruzam, né? Então você tem as duas alternativas e são complementares. Basicamente, esse foi o nosso propósito e os objetivos do Parthenon. Certo. Qual o segredo dessa rentabilidade? Então, acho que a rentabilidade, ele acaba sendo uma função da forma que nós fazemos. Por exemplo, nós usamos aqui os dividendos, né, na Trígono, é um dos 3 vértices, ou dos nossos 3 componentes do triângulo, né, da Trígono. Então, dividendos, o respeito às premissas ou às melhores práticas de ESG, especialmente de governança, e também a forma como nós avaliamos as empresas, através da nossa metodologia de ESG. Então, nós mostramos aqui que tanto empresas menores, as small caps, como as empresas grandes, como é o caso do Parthenon, as 3 premissas, né, os 3 fundamentos que nos orientam também servem para as large caps. Basicamente é isso. Seleção de empresas, observando práticas de ESG, dividendos e valor através do IV, que nós avaliamos as empresas. E, Werner, quais ações ajudaram o desempenho desse índice, né? O que você pode contar um pouquinho aí de algumas teses, alguma empresa que se destacou? Então, o fundo, né, ele é relativamente diversificado, né, são 16 empresas hoje, né, as maiores posições estão em torno de 10,5%, né, então ele não é aquela aposta de um caso só que performou bem. Então a distribuição de performance dele ela é muito homogênea, não houve nenhum papel, uma empresa que tem um grande destaque. Mas para apresentar para vocês, assim, setores que nós estamos investidos, a gente gosta muito de papel e celulose, então nós temos lá Suzano e Klabin, né, que são as 2 representantes. Nós temos o setor financeiro, né, a principal posição é o Banco Brasil, mas também temos posição em BB Seguridade e na Caixa Seguridade, né, setor de seguros, por seguro também. Então, o setor financeiro dá uma boa proteção, especialmente nesse período de volatilidade, né, de taxa de juros. E também dentro do setor de commodities, nós gostamos também, nós temos a São Martinho, né, que está ligada ao setor de combustíveis, mas não, por exemplo, a Petrobras. Nós temos uma posição também no setor do petróleo, para quem gosta de petróleo, como nós gostamos também, na PetroRio. Então são empresas que dão a proteção em relação ao dólar, né, variação cambial, Suzano, São Martinho, PetroRio, setor financeiro, né, através dos bancos seguradoras, que eu acho que isso aí, nesse momento, dólar subindo e o mercado, digamos, menos tolerante a risco, né, ele quer mais proteção, o setor financeiro dá uma proteção. E também o setor industrial, né, que a Trígono dá uma boa exposição ao setor industrial, mas nós temos um nome aqui, está indo muito bem, que é a Embraer. Né? Uma large cap, são vários fatores, coisas novas que estão acontecendo com a Embraer. Então, sem estar exposto àquelas tradicionais Tupi, Metal Leve que vocês conhecem, mas na Embraer,
Então dá uma boa exposição também ao setor industrial e também ligado ao câmbio, né? Proteção ao câmbio. Então basicamente são essas empresas, esses setores que têm nos ajudado, mas não posso te dizer, foi esse que teve um performance muito diferencial. Não, é o conjunto da obra, né, como a gente disse. Todas as empresas realmente contribuíram. Você falou da Embraer. A Embraer é um caso interessante, uma empresa que disparou nesse ano por N fatores, Boeing, e agora a gente está tendo uma parceria com o governo. Como é que você vê essa relação do governo com a Embraer? Vocês acham que, de repente, essa parceria pode dar bons frutos para a empresa? Então, a parceria seria no sentido do governo incentivar que as duas companhias que estão estudando uma combinação de negócio, que é a Gol e a própria Azul, possam comprar mais aviões da Embraer. Porque hoje, basicamente, ela só tem Boeing e Airbus. Imagina, duas empresas nacionais que não têm Embraer. Então, acho que isso aí seria uma forma de estimular, inclusive através do BNDES, que poderia financiar, né, os financiamentos. Pode ser em moeda estrangeira, mas você tem um banco local financiando as companhias aéreas. Então, acho que essa parceria seria do governo, né, mais estimular a aquisição dos aviões aqui no mercado interno, né, que basicamente não tem, né, e o governo como agente financiador, né, estimulando toda a produção e a economia. Mas interessante da Embraer, que as pessoas eles não acompanham, que é o carro voador, né? Não foi nem lançado, ele deve ser lançado agora, apresentado em setembro, vai ser homologado, né, num DAC também lá fora, mas você já tem no carro voador 3 bilhões de dólares em encomendas, né? São 3 mil encomendas, 5 milhões, são 15 bilhões de dólares em encomenda. Olha só, 15 bilhões de dólares de encomenda para algo que ainda nem existe, que é um projeto, né? Ainda vai ser lançado provavelmente agora em setembro. Então, um potencial muito grande, né? E eu acho que o Brasil deveria usar mais, digamos, Embraer. Quem conhece, né, os aviões da Embraer são muito confortáveis. Nos Estados Unidos eu viajei várias vezes em Embraer, são os voos regionais, mas com muito conforto, né, e muito econômico. Outra alternativa é um avião bastante econômico em relação a Boeing e a própria Airbus. Certo. E, Roger, agora uma curiosidade, é interessante saber os nomes, né, dos fundos das gestoras. Normalmente tem uma relação com Grécia, alguma coisa com latim. E Parthenon, por que Parthenon? Então, o Parthenon, né, a gente tem até o nosso fundo de dividendos, chama-se Delfos, né, que é o oráculo de Delfos, onde a gente fazia as previsões, reis, né, os milionários, as pessoas importantes consultavam, iam lá no oráculo de Delfos. Eu estive na Grécia 2 vezes e visitei o Parthenon 2 vezes também, que é a Acrópole. Então, dentro de Atenas você tem uma área elevada, né, que é um platô assim, e Parthenon é o templo, né, que foi oferecido à deusa Atenas, ou Atena Parthenos, que é o nome dela, que é, digamos, a protetora, a guardiã da cidade. Então, nesse templo, que ele tem mais ou menos 70 por 30 metros, né, de comprimento e largura, ele abrigava uma estátua de ouro da deusa Atena, de 12 metros de altura de ouro, né? Então, foi construído mais ou menos década de 440 a.C., né, que era o governador era Péricles, e também esse templo não era tão religioso, mas ele era onde abrigava o tesouro, né? Então, a Confederação de Delos, que são aquelas cidades-estados que, como estavam em paz, né, se uniram e tinham que guardar seu tesouro em algum lugar. Então, o Parthenon também abrigava o tesouro, né, das cidades, que a Congregação de Delos, não várias cidades. Então, para nós, isso remete, digamos, o tesouro, né, a riqueza, né, é o marco mais importante da cidade de Atenas, né, tem hoje 2.400 anos de idade, perpetuidade, né, várias obras foram destruídas, mas ele está lá perpetuando, né. E a proteção da deusa Atenas. Atenas também, para os romanos, era Minerva, né, que era uma donzela, era uma virgem, e ela se sacrificou para proteger a cidade de Atenas, e o nome Atenas, curiosamente, um pouquinho de história aqui. Assim, a população fez um plebiscito, onde os finalistas foram Poseidon, que é Netuno, e Atenas, e perguntaram aos deuses o que eles ofereciam para a cidade, né? Então Atenas ofereceu uma oliveira, né? E Poseidon ofereceu água abundante. E a população escolheu a oliveira. Quem conhece a Grécia, você tem oliveiras em todos os lugares, né? Então, basicamente, oliveira e Grécia estão muito ligados, e Atenas ofereceu como presente. Que tem lá, quem visitar o Parthenon, né, a Acrópole, tem um pé de oliveira que provavelmente foi plantado lá, não é o mesmo, né, ao longo dos séculos, está lá representando essa oferta de Atenas. Basicamente é isso que a gente trouxe, né, para vocês, a proteção,
né, a perpetuidade e a riqueza, que era basicamente onde estavam os tesouros gregos. Então, velho, eu não sei se a Athena está abençoando aqui o nosso mercado, né? Mas na nossa última entrevista você dizia que o mercado estava disfuncional, ou seja, não estava refletindo o que as empresas necessariamente estavam lucrando, produzindo riquezas, e não estava refletindo isso no preço das ações, né, na economia. Você ainda acha que esse mercado está disfuncional? Não, eu acredito que sim, né? Hoje nós estamos com uma previsão de PIB de 2%, puxado um pouquinho para baixo por causa do agronegócio, clima, né, os preços, mas acima do que o mercado esperava. No começo do ano era 0,7%, 1%, mas já está acima do mercado, né, no início do ano. A questão hoje é assim, a expectativa de taxa de juros lá fora, pelo Fed e aqui no Brasil, né? A inflação tem vindo de uma certa forma comportada, o CPI americano, o nosso IPCA também está, de certa forma, ele está comportado. Então, essa questão dos juros, ele deve acomodar em algum momento, especialmente quando o Fed baixar os juros lá fora, talvez em setembro, alguns dizem mais para frente, mas pode ser antes. Isso pode trazer mais apetite a risco pelos estrangeiros. Eu acho que o estrangeiro ele vem antes que o local. O local está muito contaminado ainda pelos juros local, pelo NTN-B, né, proteção. Mas eu acho que a inflação também está comportada e em algum momento o Banco Central vai reduzir a inflação. E o segundo é a questão risco, digamos, político, né? A questão das críticas do governo em relação ao presidente do Banco Central. Havendo na troca o anúncio, talvez, do Galípolo, né? Isso talvez reduza essas críticas em relação ao Banco Central. Está muito ligado ainda às eleições, né? Que indicou o presidente do Banco Central, esse ruído político. E o terceiro fator, uma questão mais macro, que é o risco fiscal, né? Então, aquele famoso ajuste fiscal, arcabouço fiscal, ele não está muito claro. Então, o ministro Haddad já anunciando alguns cortes de despesas, né? A reforma tributária talvez ajude um pouco a arrecadação. Então, são esses três fatores que acabam limitando o apetite à exposição à renda variável. Mas as empresas vão bem, a economia certamente, né, nem todos os setores, mas muitas empresas estão indo muito bem, o câmbio ajudando várias empresas, o PIB crescendo, então mesmo com essa disfuncionalidade de mercado, não de economia, muitas empresas estão indo muito bem esse ano. O segundo trimestre vai já demonstrar os resultados melhor que o primeiro, melhor que o ano passado, então talvez o mercado comece a já buscar algumas oportunidades dentro, né, da renda variável. Empresas estão performando bem, independente desses ruídos, que é os juros, a questão política e a questão fiscal. Empresas acabam superando isso aqui tudo e performando muito bem esse ano, mesmo com esses três ruídos. Certo. E aí, Werner, agora a gente parece que o mercado deu uma assustada e percebeu que as coisas estavam baratas. O Ibovespa disparou aí nos últimos dias. O dólar também caiu. Isso. Você acha que essa melhora de sentimento ela vai continuar ou isso tem data para acabar? Então, eu acho que começa, né, alguns investidores, especialmente os institucionais, né, já olhando, eu não digo que eles já vieram. Nós estamos na Trígono com vários fundos de pensão buscando informações, eventualmente alocando fundo exclusivo. Pessoa física, ele está comprando, né, mesmo com juros mais altos, a gente tem visto que a pessoa física ele é o que está movimentando mais o mercado. Agora, interessante, curioso, é o estrangeiro. Então, quando a gente olha até junho, houve uma saída de líquido de mais ou menos 40 bilhões, né, de janeiro a junho, primeiro semestre, e nesses 2 semanas, quase 3 semanas desse mês de julho, já houve ingresso de quase 4 bilhões. Né? Pela primeira vez no ano, a gente vê um fluxo positivo de estrangeiro. Então mostra que os estrangeiros já começam a olhar para o nosso mercado. Pessoa física, né, vem vindo ao longo do ano, o estrangeiro já está se posicionando, o institucional está um pouquinho atrasado. Mas eu acredito que assim que apontar uma queda dos juros, eles vão começar a se posicionar. Então, eu queria citar um dado interessante, que é o Small Caps. O Small Caps ele ilustra muito bem a questão de apetite a risco, né? Então, nesse ano, as Small Caps elas estão caindo 11,5%. Só que quando a gente olha um mês, esse mês de julho, 3 semanas, sobe 6,3%. Veja só, estavam caindo mais ou menos 17,7%, né? Um terço já foi recuperado em 3 semanas. Então já demonstra um apetite ao maior risco, né, os small caps, talvez seja já o início dessa recuperação do mercado. Resta ver, né, o Fed, resta ver a questão do Banco Central, resta ver a inflação, mas parece que já começa o mercado já buscar
um pouco mais de risco e um pouco mais de apetite de small caps, mas não ignora as large caps, como é o nosso caso aqui do Partenon. E aí, Werner, você falou de small caps, eu tenho aqui uma curiosidade para saber como é que está sendo a vida de um gestor que lida com small caps. Você lida com outras empresas, mas também small caps, e porque a gente sabe que small caps tem uma exposição a risco maior do que outras empresas. Quando o mercado cai, elas às vezes caem o dobro, né? Também quando sobe, também pode subir bem. E como é que você está lidando aí com small caps nesses últimos meses? Ainda é interessante, né, essa questão de small caps. Eu, acabei ficando conhecido, né, eu faço gestão de small caps, é renda variável, mas focado em small caps, né? Não é só small caps, há 17 anos. Só que 25 anos para trás, minha vida corporativa, em bancos, né, que foi Chase, foi Citi, depois em Asset, que foi Citi e foi a Western. Então foram 25 anos em crédito em large caps. Então eu conheço muito bem esse ambiente, né, das empresas grandes. Então mais da metade da minha vida, digamos, profissional foi ligado às large caps. Então eu conheço os dois lados, mais do curto prazo, mais ligado às small caps. E para a gente, né, não muda, né? A gestão das empresas, independente de taxa de juros, de câmbio, né, de apetite a risco, a gente acaba selecionando as melhores empresas, tanto das small caps e agora das large caps. O que muda é o mercado, né, é o apetite do mercado. Então, para nós, independente do ruído do mercado, dessas incertezas, né, se o juro vai subir ou vai cair, se o câmbio para que lado vai, né? A gente viu o câmbio caindo e depois subindo, a orientação por valor, pela qualidade das empresas, por dividendos ou mesmo ESG, não muda nada. Então, quando a gente olha a nossa carteira, praticamente ela teve muito pouca mudança. O que muda é o humor do mercado, né? Ele quer mais risco, menos risco, mais empresas que oferecem maior retorno, outras mais proteção, e para a gente, nossa vida não muda nada. E aqui no Partenon, eu combino um pouco mais de proteção às carteiras, através dos setores que eu comentei, o setor financeiro, commodities, quase 50% do fundo é ligado a commodities, e ao mesmo tempo ofereço aos investidores que tenham mais apetite de risco, mais uma visão de mais longo prazo, as empresas small caps, que é aquelas que crescem mais, né, têm um potencial maior de valorização, mas nesse momento estão muito desvalorizadas. Então a nossa vida continua igual, o que muda é basicamente a cabeça do investidor, né, isso aqui a gente não tem como controlar. Então cada um realmente tem a sua cabeça, e eu sempre falo, né, até está escrito lá em Delphos, né, hoje não está mais, mas no portal, conhece a ti mesmo, né? Cada um tem que saber o seu apetite, a sua tolerância, o que você deseja no curto e longo prazo, mas não é o gestor que vai definir por você. Você tem que definir por você mesmo e escolher aqueles fundos, aquelas gestoras, ou os fundos que melhor atendam às suas expectativas, né? Os seus objetivos no longo prazo. Certo. Para fechar nossa conversa, Werner, queria que você destacasse aí alguma empresa que você está olhando mais de perto para os próximos meses. Então, a gente olha praticamente todo o mercado, né? O mercado hoje tem 400 empresas negociáveis, né? Quando você tira a liquidez e digamos, um mínimo de tamanho, sobram 300 empresas, né? É difícil qualificar uma empresa, né? Eu acho que existem oportunidades interessantes, que é a Suzano, né? Suzano te oferece proteção do câmbio, né? Pela exportação que ela tem, está entrando com um novo projeto, chama-se Projeto Cerrado, que vai ser a planta mais eficiente do mundo, menor risco, né? Começando agora a produção essa semana praticamente, e também ela tem uma exposição à China, né? Mas são produtos de consumo. O que é o produto de consumo? Que é um negócio que a gente acaba, mas China é comprar carro, comprar eletrônico, né? Comprar celular, não. Você também tem um produto que chama-se produtos sanitários, descartáveis, papel higiênico, né? Aqueles produtos que você usa, guardanapos, que é papel, basicamente papel, que você usa e joga fora, basicamente. Então a demanda, ela continua continuamente, e quanto mais a população se urbanizar, né, as pessoas vão usar mais esse tipo de produto. Então a China, ela tem uma demanda crescente por papel, chama-se tissue, né, ou descartável, que é a nossa celulose. Então a gente gosta muito de Suzano, né, pela própria governança, olharam uma oportunidade de investimento, eles foram bastante diligentes na questão de preço, né, aquisição, fizeram outras pequenas aquisições nos Estados Unidos. Então eu destaco a Suzano como uma empresa assim, muito interessante pela produção do câmbio, exposição à China e muito eficiente. Eu vou destacar outra empresa que a gente gosta também, a São Martinho, que ela está no processo, né, de
agora de consolidação dos investimentos que foram feitos no passado, como etanol de milho, energia, eficiência. Ela é uma empresa que está dentro do que o governo chama de combustível do futuro, né, que é você trocando, né, os combustíveis fósseis pelos renováveis, que é o caso do etanol. Ela também está entrando no etanol de milho, que é uma opção agora no longo prazo para substituir o etanol de cana, muito eficiente. Teremos o SAF no futuro. O que é o SAF? Aquele combustível de aviação que até 2050 todo o querosene de fóssil será substituído por querosene vindo dos biocombustíveis. Então, é enorme o potencial. O Brasil teria que triplicar a produção para atender minimamente a demanda do SAF. Então, e também tem a produção do dólar, né? Então, a gente gosta da São Martinho pelas questões ambientais, né, ESG, dólar, combustíveis do futuro, Suzano pela própria competitividade, né? Acho que eu gostaria de destacar que estão lá no nosso fundo Partenon e também em outros fundos, tá? Não se limita ao Partenon. Certo. Então, basicamente, são, acho que empresas realmente que a gente gosta muito e vão contribuir bastante para o Partenon, não tenho dúvida nenhuma. Certo, Werner. E para fechar, prometo agora a última pergunta. E o investidor que estiver interessado, quiser investir na Partenon, como é que ele faz? Então, hoje nós já temos o fundo distribuído basicamente por 3 parceiros, né, que é o BTG, né, a Necton, que é ligado hoje ao BTG, e também ao Banco Brasil, né? Tanto pela Asset, né? Os fundos do Banco Brasil eles investem, e também como já temos o próprio Partenon aberto, o próprio cliente do Banco Brasil. Então são as 3 alternativas. Esperamos convites de outros parceiros que já conhecem a Trígono, distribuir nossos demais fundos, que é o Flagship, né? Que é o nosso Delphi Dividendos, e também os fundos de previdência, que acho que conhecendo já o Partenon, pela boa rentabilidade que já está dando esse ano, né, desde o início, já está com um patrimônio de 74 milhões, né, já tem um certo patrimônio. Então, a partir que os parceiros conheçam o fundo, os seus clientes vão demandar também, quero investir no Partenon, eu acho que vai estar sendo distribuído por outros parceiros. Então, basicamente, hoje, Necton, BTG e Banco Brasil. Mas esperamos ter vários outros parceiros aí. O investimento mínimo é o preço de um lanche, né, o preço de um almoço de R$50, né? Então, ele é democrático, né, como a Grécia é democrática, lá o Partenon. Então, a partir de R$50 você já possa ter esse produto. E a gente acredita que quem investir nesse fundo, ele vai começar a acompanhar mensalmente, né, ou diariamente. A gente não gosta que as pessoas fiquem olhando todo dia, mas a partir que eles investem no fundo, começam a acompanhar com outros fundos, né, com outras alternativas, conhecendo, eles vão se sentir, digamos, mais confiantes, né, até dispostos a investir mais. Então, R$50 é o mínimo. Eu acredito que realmente é um bom investimento, né, para iniciar. E tenho certeza que quem investir R$50 dentro das suas possibilidades, né, quem tiver uma poupança disponível, vai aumentar a nossa participação, né, na sua carteira. Então, esperamos aí outros convites, né, mas já está à disposição no BTG, né, ligado também a Empíricos, também ligado a outros parceiros que distribuem o nosso produto. Tá bom, velho. Então, que os deuses gregos possam abençoar o nosso mercado, trazer muita sorte para o investidor. Muito obrigado pela presença, é sempre uma honra receber você aqui. Então, obrigado mais uma vez. Então, até o próximo convite. Então, obrigado mais uma vez pelo interesse. Esperamos ter explicado o que é o Partenon, né, e realmente trazer esse público para nós também. E você gostou do nosso papo? Não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever nas nossas redes. Até a próxima. Tchau!